Fala turma, tô aqui para mais um episódio do quadro Carteira do Milhão e nesse mês aconteceu um turbilhão de coisas, além de todas aquelas que já vinham acontecendo. Eu vou começar com um resumo do que aconteceu com os ativos, depois eu parto pro aporte da carteira e também já vou falar de algumas coisas que eu já tô de olho, não só para esse aporte como para os próximos e que fazem muito sentido ficar no seu radar também. Bom, já deixa seu like no vídeo, se não for inscrito ainda, já considera se inscrever e também ativar o sininho das notificações para receber os avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse momento como um todo do mercado, né? Muitas coisas acontecendo, como por exemplo o dólar, que tinha baixado lá para casa dos 4,60, ele subiu nos últimos 30 dias de 4,70 para 5,14. Na data que eu estou gravando esse vídeo é o preço do dólar. Também a gente tem o S&P 500, que é o principal índice americano de ações, né? São as 500 maiores empresas americanas representadas nesse índice, que caiu mais de 9% nos últimos 30 dias, além do Ibovespa, que caiu também 11% nos últimos 30 dias, sofrendo bastante o principal índice da Bolsa Brasileira. E criptomoedas, então, nem se fale, né? Só o Bitcoin caiu 20%, fora outros criptoativos que caíram muito mais. Por exemplo, Terra Luna chegou a cair mais de 50% em um dia só, com a pane que deu na UST, uma das principais stablecoins. Isso tudo deixou o mercado meio que em pânico. E vocês que me conhecem já há algum tempo sabem que eu gosto desses momentos de pânico para agir com frieza, agir com a matemática a favor, para poder aproveitar algumas boas oportunidades, né? Então já fica aí uma dica sobre o que vai ser feito esse mês. E obviamente você já viu algumas pistas na thumb do vídeo e também no título dele, né? Mas vamos lá. E aqui alguns outros movimentos importantes do mercado. Por exemplo, nos títulos públicos ou na renda fixa em geral, a gente teve recentemente, já dentro do mês de maio, o aumento da taxa Selic, nossa taxa básica de juros, que passou de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano. Inclusive eu gravei vídeo recentemente aqui explicando esse movimento da taxa Selic e a possibilidade da gente ter taxa Selic ainda em 2022, talvez em 14% ou acima disso. O fato é que para o momento, com esse último aumento da taxa Selic, a gente já está a um passo dos 13%, tá praticamente ali, né, na cara do gol. E essa possibilidade de subir ainda mais. Mas já com esses 12,75% e uma projeção do mercado para novos aumentos ainda esse ano, a gente tem aí um balanço um pouquinho diferente na renda fixa. Hoje, por exemplo, é possível enxergar aí alguns títulos pré-fixados, como CDBs pagando mais de 14% ao ano. Era bastante raro isso no começo do ano, por exemplo, agora já passa a ser um pouco mais comum. A gente encontra também títulos pagando IPCA mais 7%, por exemplo, e isso considerando vencimentos que nem são tão longos assim, quando a gente compara, por exemplo, uma debenture, que não tem fundo garantidor de crédito, que envolve um risco um pouco maior e um prazo geralmente maior também, aí é diferente, né? A gente encontra sim rentabilidades maiores, mas em se tratando de CDBs, LCIs e LCAs que são isentas de imposto de renda, a gente está vendo aí um movimento de alta nessas taxas, isso de um tempo para cá, muito puxado pelo aumento da Selic, mas também pela expectativa do mercado em relação aos próximos e novos aumentos, né? Então isso tudo movimenta. E eu aproveito para mostrar também para você na tela esse aumento do Tesouro IPCA 2045, que chega a ser negociado nesse momento a IPCA mais 5,79% ao ano. É uma das taxas mais altas que se viu nos últimos anos. Ainda em 2022 ele já chegou a estar mais alto do que isso, mas se a gente observar o movimento dos últimos 30 dias, lá no dia 11 de abril, estava pagando uma taxa de IPCA mais 5,54%. Agora está no topo aqui desses últimos 30 dias, 5,79%. E esse movimento, ao que tudo indica, deve continuar ainda subindo. É por isso que eu não vou acrescentar nesse momento nenhum desses títulos na carteira, mas sim eu estou analisando para os próximos meses. Em especial pelo seguinte, né? Nem tanto pelo carrego, embora eu acho que sim, é muito interessante carregar títulos assim, né, que estão pagando bastante, mas eu quero acrescentar aqui na carteira também enxergando
com aquele viés de renda variável, né? Porque os títulos públicos sofrem com a chamada marcação a mercado. E, por exemplo, se eu pego um título mais longo possível aqui, exemplo desse 2045, né? IPCA mais 2045, eu tenho aqui a possibilidade de pegar na mudança das taxas, né? Ou seja, quando as taxas começarem a arrefecer, começarem a mudar aqui, a gente chama de mudar a curva de juros, né? Estava inclinada e aí depois ela começa a equilibrar aqui e começa a cair logo na sequência. Historicamente é assim que funciona. Quando a gente pega esse movimento de queda nas taxas de juros, se eu tenho um título que estava pagando lá, por exemplo, IPCA mais 6%, e aí logo depois esse IPCA mais, né, esse cupom que tem depois aí, começa a cair bastante, né? Eu tenho taxa lá de IPCA mais 5, IPCA mais 4, eu consigo auferir um ganho bastante interessante aí com a marcação a mercado nos títulos, num prazo não muito longo. Mais ou menos eles funcionam como se fosse a própria renda variável, né? Quase como comprar uma ação aqui. Então, eu estou de olho nesse tipo de movimento, mas é importante chamar a atenção, já estão com taxas atrativas esses títulos comparando aqui com o próprio histórico, se a gente pegar os últimos anos, por exemplo, né? Então, já falei aqui dos títulos públicos, da renda fixa, e aí puxando tudo isso, todas essas quedas, aumento na renda fixa, aumento do estresse no mercado, quedas na renda variável, né? Quedas acentuadas nos últimos dias, a gente tem ainda um cenário não muito animador, né? Com a continuação da guerra, ameaças cada vez maiores aí de problemas, enfim, envolvendo Rússia, Ucrânia e resto do mundo, problemas maiores ainda do que esses que a gente já conhece. Depois a gente tem esse cenário de lockdown na China, que está prejudicando bastante a economia, não só local, mas como global, né? A gente vê aí os casos dos navios tendo que jogar carga fora, as cargas estragando, os principais portos chineses completamente fechados, um monte de navio ao redor e não se sabe quando vão voltar a abrir, quando a economia vai voltar ao normal por lá. Isso também gera muita tensão e expectativas não muito positivas para a economia global, já que a China é um dos grandes players consumidor e produtor do mundo todo. Isso gera uma reação em cadeia negativa a nível mundial e aqui o Brasil nós sofremos bastante também. Então muitas empresas brasileiras acabam dependendo dessas exportações para a China. Isso de certa forma ajuda a derrubar as bolsas pelo mundo e a bolsa aqui no Brasil. Além disso, a gente ainda tem o cenário de inflação que já está instalada no mundo todo, né? O Brasil aqui com 11,3% de inflação no acumulado de 12 meses, inflação americana em 8,5%, juros subindo, juro americano subindo como nunca, né? A gente não vê os juros subindo há muito tempo nessa magnitude, principalmente considerando já aquilo que é projetado para os próximos meses por lá. Aqui também a gente vê esse mesmo cenário, inflação, juros altos para tentar conter a inflação. Lá nos Estados Unidos a situação ainda é um pouquinho mais crítica, porque os juros lá ainda estão bastante longe da inflação. E lá é inimaginável, por exemplo, uma taxa de juros a nível Brasil, isso acabaria com a economia americana. E por isso o tema inflação e taxa de juros tem sido tão tenso por aqueles lados. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte, tá bom para comprar absolutamente tudo, tanto renda fixa quanto renda variável, e nesse momento quem tem caixa é rei. Nós aqui montamos caixa, eu montei um caixa robusto, eu estou aqui com mais de 70% de caixa em relação àquilo que eu tenho em Bolsa de Valores brasileira, por exemplo, né, em ações, mais de 20% de caixa da carteira total. E lembrem que aqui no quadro Carteira do Milhão eu não faço a minha carteira, mas sim uma carteira mais parecida com a carteira que a média dos brasileiros que investem em Bolsa consegue ter em termos de aportes, em termos de volume financeiro. Então, por conta disso, é uma carteira mais empática, digamos assim, né? Então, para acompanhar, eu também tento simular um pouco do que é a vida do investidor, né? Então, o investidor começa, tem uma condição de aportes, aí depois ele vai evoluindo, pode ir descobrindo outras coisas, vai amadurecendo, vai melhorando a carteira, aumentando a diversificação, conhecendo outros ativos e investindo em outros ativos, ficando cada vez mais arrojado. E eu estou mostrando mais ou menos como seria a minha carteira se eu tivesse começado ela exatamente nesse mesmo momento, com esses mesmos aportes. Então, eu estou trazendo aqui também alguns fatos novos, conforme prometido nos episódios anteriores, que são, por exemplo, os aumentos de aportes nessa carteira. Então, supondo que eu tenha começado essa carteira lá, com 1.500, depois eu passei para 2.000 porque eu aumentei minha renda. Digamos aqui que nesse momento eu aumento a minha renda novamente, oriunda do meu trabalho, e aumento também ela oriunda do meu conhecimento. Então eu estou trazendo aqui que de R$2.000 eu vou aumentar aqui em R$1.000
porque, por exemplo, eu conheci a estratégia para conseguir fazer uma grana extra com o meu cartão de crédito através das milhas. Inclusive, se você não sabe como fazer isso, como gerar renda passiva, dentre outras coisas, através de milhas com o seu cartão de crédito, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para inscrição do curso gratuito que eu vou dar sobre como fazer renda passiva com milhas, ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Então, se esse assunto te interessa, já clica aí, não custa nada, é de graça o evento, é só fazer sua inscrição e ficar de olho aí nas datas. Bom, então se eu consigo fazer R$1.000 a mais por mês com milhas e mais R$500 com o aumento da minha renda, eu vou aqui de R$2.000 por mês de aporte para R$3.500, né? Toda essa grana extra que eu estou gerando aqui é um aumento de aporte. Então, para onde vai o aporte desse mês, né? Primeiro, eu quero dizer que eu não vou mostrar a carteira aqui no início para não deixar esse vídeo muito longo, mas no final dele eu já vou mostrar aqui para você ter uma ideia do desempenho da nossa carteira. E eu vou, nesse mês, com esses R$3.500 de aporte, comprar R$1.000 de Ethereum, que caiu bastante, eu acredito, muito para o longo prazo, principalmente já num período não muito distante, a gente deve ter a atualização do Ethereum, para o chamado Ethereum 2.0, se prevê ainda que isso deva acontecer dentro do ano de 2022, eu não tenho como garantir que isso vai acontecer, porque nem eu sei, mas independente se aconteça em 2022, agora no segundo semestre, ou se isso aconteça em 2023, eu acredito muito no potencial do Ethereum, que é hoje a segunda maior criptomoeda do mundo, só perde para o Bitcoin em termos de valor de mercado. E dentro dele existem várias outras aplicações. Então, por exemplo, o mercado de NFTs é muito construído em cima, dentro da rede do Ethereum. E ele traz várias soluções nas quais eu enxergo um potencial muito grande para o futuro e que já são a realidade, embora não sejam muitas pessoas que conhecem nesse momento. Mas, assim como eu enxergo isso para o Bitcoin também, eu vejo muita semelhança na internet. Quando a internet lá atrás não tinha muitos adeptos, a gente via as pessoas fazendo piada com a internet. Então é a mesma coisa que a gente vê nesse momento, muita gente fazendo piada com Bitcoin, com Ethereum, principalmente nesses momentos de queda, e eu enxergo esses momentos de queda como oportunidades. Então, como eles têm na essência muito fundamento ali, pensando a longo prazo, eu acredito bastante em Ethereum e Bitcoin, é por isso que eu vou fortalecer a carteira, aumentando inclusive o percentual dedicado para essa classe de criptoativos. Então eu vou colocar aqui R$1.000 em Ethereum esse mês, dos 3.500, mais R$1.000 em Bitcoin, vou comprar mais Bitcoin, que caiu aqui para casa dos $30 mil, e vou comprar também mais R$1.000 em uma empresa que é a Metalúrgica Gerdau, que apresenta aí uma dívida controlada. Ela faz parte de um setor que eu não tenho na carteira nesse momento, na carteira aqui do canal, ou seja, ela é de certa forma defensiva, porque trabalha com algo que tem muita influência do preço global, ela é uma siderúrgica. Os lucros ultimamente estão acima da média, ela é uma empresa que, diga-se de passagem, tem um bom histórico de lucros. Ela tem também múltiplos bastante interessantes, né, quando a gente compara, principalmente com o histórico, né, ela sempre negociou a múltiplos mais baixos, como por exemplo, preço sobre lucro, EV sobre EBITDA, preço sobre valor patrimonial, etc. É claro que aqui a gente precisa contextualizar, mas olhando de maneira mais simples para esses indicadores, ela está negociando a múltiplos menores, inclusive, do que os próprios múltiplos históricos dela. E como você pode ver aqui na sequência desse print do aplicativo do Trademap, ela também é uma boa pagadora de dividendos, né? Tem um bom histórico de pagamento de dividendos, chegando a pagar aqui num ano atípico, diga-se de passagem, mas 20,22% nos últimos 12 meses. O projetado aqui para os próximos 12 meses também é bastante animador, né? O lucro projetado e, por consequência, aqui por ela ter um payout interessante também, o dividendo projetado. E como, além de tudo isso, ela cumpre muito bem a função de diversificar na carteira do canal, ela está sendo acrescentada nesse momento. O Bitcoin, nesse momento, sendo negociado a R$156.300 aqui na Binance. Então, estamos comprando mais Bitcoin. E o Ethereum sendo negociado aqui a R$11.730. E isso dá 0,08525149. E aqui eu estou comprando também Metalúrgica Gerdau a R$10,78, cotação do momento, sem
unidades, vai dar R$ 1.078 e tá feito. Então sobraram aqui R$ 422 que vão para o caixa esse mês. Feito, caixa do mês também resolvido. O desempenho da carteira está assim até o momento. A gente está quase aqui na linha do Ibov desde o início, né? Tá 15,08 para 5,36, os dois performando mal aqui dentro do período, mas claro que a gente enxerga aqui todas as variáveis possíveis apontando para um desempenho não muito positivo aqui. Se a gente for analisar nesse momento, o IPCA está acima da carteira, é o único indicador aqui que supera a carteira. Claro que se a gente comparar aqui o CDI, por exemplo, ele também está abaixo do IPCA, então nada superou a inflação no período aqui, 17,48%, nem a carteira. Então, até o momento, não vencemos a inflação. Estávamos vencendo até um mês atrás, aproximadamente. Agora, a carteira está abaixo da inflação. O que eu estou enxergando aqui daqui para frente? Eu estou enxergando que esse cenário vai mudar. Eu já vou mostrar aqui para você a distribuição da carteira no sistema de alocação inteligente, mas esse cenário deve mudar, principalmente porque a alocação aqui de ativos ela está ficando bastante defensiva e robusta e a gente está se posicionando muito bem para uma retomada aqui que eu acredito que não deva demorar tanto assim para acontecer. Embora eu acho que esse ano de 2022 é um ano ainda bastante desafiador, né? Principalmente por conta do cenário, do aumento de juros e tudo mais, mas tem algumas coisas muito interessantes para ficar de olho e para aproveitar esse momento onde tudo baixa, mas não baixa para sempre. Então, se a gente se posicionar bem, a gente consegue pegar muito bem esse movimento. Só quero mostrar aqui, antes de tudo, os proventos, né? Os proventos recebidos em abril. A gente ainda não tem nada contabilizando aqui em maio. Abril foi um mês muito bom aqui, com R$ 87,32 recebidos, dos melhores meses. Não foi o melhor, tivemos aqui 3 meses melhores, mas conforme vai passando o tempo a gente vai aumentando também esse dividendo. Dentre outras coisas também é o foco, dividendo e valorização, né? Hoje a gente colocou aqui um ativo que paga dividendos, obviamente não mensais, mas ao longo do ano deve pagar dividendos, aí a gente vai acompanhando isso, e outros... ou a principal parte aqui do aporte foi para um ativo que gera de fato valorização, né? ou ativos que geram valorização, além do caixa, é claro. Deixa eu mostrar aqui para vocês então como é que ficou a carteira no sistema de alocação inteligente antes da gente encerrar o vídeo, e eu tenho aqui também um comentário final para fazer. Então olha só, no nosso sistema de alocação inteligente, depois dos aportes feitos, a gente chega aqui a aproximadamente 68% de caixa, quase 69% de caixa no total, com esse pequeno aumento que teve. Na verdade, eu mais ou menos mantive aqui o percentual de caixa. Ações aqui é o que está faltando um pouquinho mais, mesmo com o nosso aporte hoje, 1,31%, faltando aqui, de acordo com o objetivo de 43%. Depois aqui eu tenho fundos imobiliários faltando um pouco mais, né? Provavelmente a gente deva alocar alguma coisa no mês que vem, a gente vai ver como é que vai ser o comportamento do mercado como um todo, talvez sim, talvez não. BDRs a gente tem também uma defasagem aqui pequena, né? 1,14%, sobrou aqui um pouco, embora eu tenha aumentado o percentual de alocação desejado para 7%, eu estou aqui com 12,68%, então em cripto está sobrando alguma coisa aqui, obviamente. Mais para frente eu vou ver aqui como é que vai... eu vou gerenciando essa alocação, né? Não quero deixar escapar muito, mas óbvio, como aumentou o aporte esse mês, como os aportes ainda representam muito, dado o volume total da carteira, né? São 32.800 aqui, fora o caixa e fora a reserva de emergência, mas sim, isso tende a ir diminuindo, né? Esse efeito aporte versus mudança na carteira tende a ir diminuindo conforme vai passando o tempo. Então a carteira está desenhada dessa forma aqui nesse momento. Vou mostrar aqui para vocês a divisão por classe de ativos aqui, por tipo de ativo também, né? Pra você ter uma ideia aqui, de acordo com os nossos gráficos aqui da carteira. Caixa representa do total aqui hoje 22,3%. Quando a gente olha aqui para as ações, ficaram dessa forma aqui, né? O setor financeiro com 22%, depois 7% consumo cíclico, 24% utilidade pública. Eu abri espaço aqui para materiais básicos, começando aqui com 7%. A tendência é aumentar um pouquinho conforme vai passando o tempo, talvez adicionando uma outra empresa ou simplesmente aportando mais em metalúrgica Gerdau. Mas
A ação que mais ficou para trás, aqui a empresa que mais está para trás, de acordo com o objetivo de alocação, é Melius de fato, então quem sabe mais para frente também eu faça mais algum aporte em Melius, que caiu muito, então daqui a pouco nesse patamar, nesse momento, possa estar fazendo sentido um aporte, já que ela foi castigada em demasia pelo mercado, ao meu ver, né? Mereceu cair bastante sim, né? Pelo todo, né? Sofrendo com o cenário, essa alta de taxa de juros e tudo mais, mas ao meu ver não merecia estar caindo tanto assim. Nesse mês eu segurei o aporte, talvez daqui 2 ou 3 meses eu vejo essa necessidade de aportar em Melius. E falando aqui, conforme prometido, então, sobre aqueles outros pontos para ficar de olho, Tesouro Direto é um deles. Eu já expliquei o racional para tentar algum ganho com marcação mercado, isso é o que eu devo fazer na carteira. Se você não conhece sobre isso, eu recomendo que você estude toda a playlist que a gente tem aqui no canal sobre títulos públicos, para que você entenda melhor essa dinâmica. Também que você veja um dos últimos vídeos gravados aqui sobre taxa Selic, sobre marcação a mercado, eu explico mais detalhes sobre isso. Também de olho na Bolsa Americana, não tivemos aporte nesse mês para a Bolsa Americana, mas Bolsa Americana, tanto em relação a algumas ações que eu acho que estão ficando bastante baratas, e daqui a pouco a gente vai partir aqui para uma alocação direto lá nos Estados Unidos. Certamente você que acompanha o quadro vai ficar a par disso, né, desse tipo de movimento que eu vou fazer. E também nos REITs, né, que é um setor, né, um segmento que eu gosto bastante, né, são os imóveis, as ações, as empresas que investem exclusivamente em ativos imobiliários com o objetivo de gerar renda, uma renda que pode ser trimestral, pode ser mensal em alguns casos, mas eu gosto bastante da ideia da exposição aos REITs. Com esse aumento, com essa projeção de aumento das taxas de juros, os REITs lá nos Estados Unidos, aqueles encontrados na Bolsa Americana, a gente tem ETF de REITs também, estão sendo um pouquinho castigados, e aí eu acho que a gente pode ter sim boas oportunidades, já que eles são ativos que se valorizam bastante, capturam inflação inclusive, se valorizam bastante ao longo do tempo. Então por hoje é isso, esse foi o episódio 19 do Carteira do Milhão, espero te ver no próximo, assim como nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do conteúdo, a gente se vê no próximo, um forte abraço e até lá.